Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você estiver assistindo o nosso curso, é uma grande satisfação lhe auxiliar nesse início dessa jornada, cuja qual agora nós vamos trabalhar o estudo mais profundo dos 22 arcanos do tarô. É um curso básico, mas jamais deixará de ser extremamente eficaz e profundo e direto para aquilo que você quer aprender. Nós começaremos hoje com o arcano 0, o louco. É uma carta interessantíssima que representa aspectos iniciais de qualquer conjuntura, de qualquer desenvolvimento, de qualquer projeto que você queira desenvolver na sua vida. É interessantíssimo que antes das tiragens você tire um tempo diário para pegar arcano por arcano, justamente para fazer esse estudo pessoal. Óbvio, conforme você for adquirindo experiência, isso já não será mais necessário, mas é interessante que sim, que todos os dias você manipule o seu tarô, o seu baralho, para que se conecte cada vez mais com os estudos que você deseja fazer, ok? O arcano louco, ele representa o início de uma jornada. E por que ele é chamado louco? Muitas vezes, quando a pessoa acorda ou desperta para um projeto pessoal, ou até mesmo se cansa de um trabalho que já não representava nada em sua vida, o que ela é considerada? Louco. Exatamente essa é a essência desse arcano. Ele representa o direcionamento inicial de qualquer projeto, a vontade de querer um resultado bacana para a sua vida, a nítida certeza de que você já não é mais dominado por qualquer envolvimento que lhe prenda ou até mesmo impeça de seguir, e também você sabe que está indo em direção a algo que lhe chama. Claro, existem diversas outras definições, mas isso eu deixo para que você vá aprofundando e, consequentemente, decida quais as definições que fazem maior presença na sua vida. Exatamente. Dentro do nosso curso, jamais você vai ver eu dizendo que essa palavra-chave é específica para isso ou aquilo. Não. Nosso curso ele é envolvido a pessoas que querem ter um entendimento próprio dos arcanos. E aí sim você decide quais são as palavras-chave dentro de uma base, que é isso que nós estamos passando aqui. É interessante que ao você manipular qualquer carta do tarô dentro dos 22 arcanos, você tem uma visão aberta para os detalhes. Nenhuma cor, nenhum desenho, nenhuma posição de mão ou de pés, ou até mesmo do estilo do desenho, está à toa. Tudo tem uma mensagem para passar para você. E, consequentemente, com cada vez mais profundidade dentro desse sentido, você vai adquirir mais mobilidade e mais profundidade nas suas leituras. Então, vamos começar o estudo desse grande arcano. Repare, todo arcano louco, óbvio também, existem outros baralhos que nós já falamos aqui, que têm a intenção de alegrar a sua visão, ou seja, de coleção, de beleza, e aí você não vai conseguir ter uma eficácia dentro de leitura. Por isso, opte sempre pelas linhas que nós já falamos aqui, ou até mesmo dos baralhos também já mencionados anteriormente dentro do nosso curso. Então, começaremos por uma parte principal, que é a face, o rosto desse arcano. Geralmente você vai ver que a maioria dos tarôs, ele apresenta um queixo mais elevado. Esse queixo mais elevado significa o quê? É uma pessoa que não gosta de opinião. Ela sempre vai trazer a visão dela dentro de uma clareza principal. Aqui é interessantíssimo você jamais ficar perguntando se a pessoa é desse tipo ou de outro tipo. Observe isso internamente, para que junto de outras cartas você possa complementar a leitura. Então esse queixo para cima é alguém decidido, é alguém que sabe onde está indo. Porém, se nós partirmos para os pés, você vê que há um precipício logo abaixo. Isso significa o quê? Essa pessoa ela vai ser auxiliada dentro de questões que apresentem para ela diversas opções de escolha. Jamais para um louco você deve apresentar uma convicção única. Ela não vai aceitar. Então, por isso, saiba apresentar diversas oportunidades e aí ela mesma escolhe por ela. Essa é uma ligação muito interessante entre o queixo e os pés. Outra ligação que eu gostaria que vocês se atentassem é para o cajado, o estilo que ele usa, esse cajado que depois nós veremos no arcano eremita, é o mesmo cajado. Essa parte em que lá no fundo existe uma trouxa, essa trouxa ele está carregando somente o que é essencial para ele. Então, dentro desse arcano que nós já falamos anteriormente, representa o quê? Alguém
alguém que vive com o mínimo, mas não passa dificuldade. Ela vive com a sua essência. A partir do seu dom, dos seus talentos, ela consegue chegar em qualquer local e apresentar o melhor de si. Ela não tem medo de arriscar. Ela não é alguém apegado. Porém, já de um lado negativo, isso representaria alguém totalmente desconectado entre céu e terra. E isso pode gerar frustrações, pessoas que entram em um serviço e não param, pessoas que entram em estudos e também não param, porque estão sempre com ânsia de querer mais. Essa carta representa um aspecto muito próximo ao signo de Gêmeos, que é o quê? Uma pessoa que não escuta muita opinião dos outros e sempre está agindo por impulso. Mas isso é bom. Essa é uma arcano ou um tipo de pessoa, se você é um líder, se você tem uma empresa, dê a liberdade para que ela conquiste todos e apresente para você o melhor de todos dentro do seu trabalho. Claro, existem diversas outras conotações que nós podemos trazer aqui para vocês. Por isso, eu convido que você faça o nosso curso completo dos 78 arcanos. Lá você vai complementar o que já viu aqui e muito mais dentro dos estudos. Continuando então a nossa leitura desse arcano, todos os arcanos em que estiver o louco, no fundo haverá um sol. Esse sol significa o quê? Essa pessoa sabe onde está indo e ela é protegida. Então, dentro de uma leitura, junto a tudo que nós falamos, esse é alguém que, mesmo apresentando uma loucura, entre aspas, ela sabe onde está e está sendo sempre encaminhada pela espiritualidade que ela carrega dentro do coração. É alguém muito que tem muita possibilidade para que você florescer projetos. E isso também fica visível na própria vestimenta. Se vocês observarem bem, alguns arcanos, principalmente do Rider-Waite, que é esse que nós estamos estudando aqui, ele tem uma roupa florida. Isso significa o quê? Essa pessoa veio para plantar sementes por onde ela passa e, em consequência, ela não vai ficar nos ambientes onde ela passa. Ela pode sim ficar quando ela já tiver um aspecto envolvido ao eremita, mas isso é outro aspecto que nós vamos tratar na carta em si. Então, é alguém que vai para florescer. E aí você já começa a fazer associações junto ao seu caderno de como você pode melhorar o estudo e até mesmo a apresentação desse arcano. Reparem também que há um cachorro logo atrás. Pode ser que ele esteja impedindo essa pessoa de pular desse precipício, ou até mesmo ela está se alegrando, ela está se contagiando com o que esse aventureiro está disposto a fazer. Digamos que esse cachorro esteja avisando, você abriu o tarô e em uma leitura você identificou isso, está tendo um aviso. O que isso representa? Olha, você deve observar mais essa atitude que você está querendo tomar. Não é o momento exato de você agir assim. Espere um pouco mais ou até mesmo busque conselheiros para lhe ajudar. Já se você identificar por meio de outras tiragens dentro de arcanos que estão tanto do lado esquerdo quanto direito, se está se alegrando, ou seja, exatamente essa pessoa está no caminho correto. E qual é o seu dever dentro dessa carta, que é um pouco capciosa e pode trazer uma tendência negativa? Observe a sequência de cartas. Ela sozinha não vai dar o direcionamento necessário, mas junto de auxiliares, como por exemplo, a carta que nós estudaremos logo mais, o mago, significa o quê? Essa pessoa tem uma grande tendência positiva dentro de aspectos profissionais. É alguém que apresenta recursos para as outras pessoas. Dito isso, você vai entender por que o cachorro está alegre, ok? Continuando nossos estudos, lá no fundo o céu está amarelo. Isso significa o quê? Essa é uma pessoa que tanto gosta de trabalhar de dia ou como as melhores ideias dela está dentro do momento diurno. Então jamais esse louco ele deve ser colocado em atividade nos momentos noturnos, dentro de uma tiragem. Você viu que esse aspecto pareceu para alguém que trabalha de noite. Um exemplo muito simples, um segurança ou uma mulher que trabalha dentro de negócios noturnos. O que você deve dizer? O seu caminho está errado por conta do seu horário. Não necessariamente a profissão está errada, mas o caminho que você está apresentando está errado, que você está caminhando. Procure ajustar o seu horário, ou até mesmo procure algo relacionado ao que você deseja, mas dentro do período diurno, dentro do período de dia. E aí você vai ver grandes alegrias dessa pessoa, porque ela não teria essa visão. Ainda seguindo a metodologia do fundo da carta, existem montanhas lá atrás. Essas montanhas elas estão cobertas de gelo. Isso significa o quê? Essa pessoa já passou por altos e baixos, essa pessoa é alguém extremamente adaptável, porém muitas vezes ela é despreparada para os momentos que vão seguir logo mais. O que você deve apresentar dentro de uma leitura que pode ser interessantíssimo para essa consulente ou para esse consulente? Preparação. Desenvolva a metodologia de premonição.
em que o coração dessa pessoa já sabe o caminho ou o resultado que ela quer buscar, então antes dela ir até lá, será que ela realmente está com as ferramentas corretas? Será que realmente ela está com as pessoas corretas? Será que realmente ela tem recursos necessários para não passar dificuldades ou até mesmo repetição dentro de um ciclo que por vezes ela acredita que já resolveu, mas não ultrapassou? Qual é a diferença em resolver e ultrapassar? Ou seja, se livrar de uma situação. Tudo aquilo que você se livra ou consequentemente você acredita que resolveu, mais cedo ou mais tarde vai voltar na sua vida como um teste para ver se você está disponível para outro nível de crescimento. Agora, se você já passou por isso, aprendeu e amadureceu, aí você ultrapassou e dificilmente essa situação se repetirá. Por quê? Você já amadureceu e, consequentemente, teve a possibilidade de ver e sentir situações muito parecidas com outras pessoas ou alguém próximo a você. Então, esse louco, ele sempre vai ficar naquela questão em que é o fiel da balança. Ora, ela vai tender para o lado um pouco mais problemático, ora por um lado mais profundo e, consequentemente, de direção bastante fortificada para um resultado satisfatório. Essa montanha, André, o que ela pode significar dentro de uma leitura? Essa montanha, ela diz especificamente que o terreno em que você está pisando é correto, mas é necessário que haja uma profundidade, um avanço, um clique, um despertar para um outro nível em que pode ser algo que muitas vezes é aquela premissa. Eu vou dar 2 passos para que logo em seguida eu possa dar 10. Ou não. Ou também pode ser um nível em que eu estou, onde eu gosto, mas eu quero crescer e eu quero mais do que aquilo. Como que eu vou saber em relação a isso? As outras cartas que vocês vão ver em outro módulo do nosso curso, em que nós vamos estar apresentando para vocês algumas tiragens, ok? Vocês podem notar que também existe uma rosa numa das mãos dessa pessoa, desse louco. O que significa? Essa pessoa tem grande esperança na vida, independente dos pormenores e diversas dificuldades que ela já viveu, ela sempre vai carregar esperança. Então essa é um consulente ou uma situação que esse consulente quer saber que jamais você deve matar os sonhos dela ou dele. Jamais você deve dizer um não para essa pessoa. Então quer dizer que eu vou sempre apresentar fantasia para ela? Não, você vai apresentar possibilidades. Lembra lá o que nós falamos sobre o queixo? Exatamente, apresente possibilidades e deixe que ela mesma corte os espinhos dessa flor. E na cabeça existe uma pena. Isso significa o quê? Essa pessoa é uma pessoa intuitiva e conectada com o divino, mesmo que por horas isso se desligue. Então, como apresentar algo favorável dentro de uma consulta? Falando que é interessante que ela sempre se aproxime do sagrado. Escute essa pessoa, como é a vida com ela em relação ao divino, o que ela acredita dentro desse sentido. Óbvio que você não vai ficar fazendo uma entrevista sagrada com ela, mas simplesmente detox, dê sinais que por vezes ela não está atenta em relação a isso, ok? Principalmente, antes de você se ligar a qualquer aspecto do que foi apresentado, veja o todo, sinta o que você tem sentido ao olhar para essa carta, o que você pegou de reflexão dentro dos seus estudos, que nós sempre recomendamos, esteja com papel e caneta na mão, que realmente fez sentido. Pegue os pormenores, esteja disposto a não ser uma pessoa rígida, em que o arcano louco diz isso, isso e aquilo. Tenha uma base, mas principalmente esteja envolvido a aspectos intuitivos. Coloque primeiramente o seu conhecimento, o seu sentir, e aí você vai ver que a sua tiragem sai daquela linha robótica e sim se torna algo conexão, de intuição e alegria para outra pessoa. Esse foi o nosso estudo do Arcano 0 e lembrando, esse estudo ele é básico, mas o aprofundamento começa de você.